Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando início com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Vou estar aí dando a introdução referente à primeira carta. Então, parei primeiro a primeira carta, depois a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Vou fazer um pequeno comentário aí logo no início. Tá aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando que Paulo, ele escreveu durante todo o seu ministério, ele escreveu em torno de 13 cartas. Ele escreveu algumas cartas pastorais, como as duas cartas a Timóteo. Ele escreveu uma carta pastoral também a Tito. Ele escreveu uma carta pessoal, que é a carta de Filemon. E ele escreve várias cartas eclesiásticas direcionadas à igreja, como 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 de Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, Colossenses e a carta aos Efésios. Lembrando que ele escreveu 6 cartas estando fora da prisão, e de dentro da prisão ele escreve 7 cartas. A primeira carta de Paulo provavelmente foi as primeiras, foi 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Essas duas cartas ele escreve durante a sua segunda viagem missionária, isso por volta do ano 52 e 53. Na terceira viagem missionária de Paulo, por volta do ano 57, ele escreve a primeira carta de Coríntios, a segunda carta, escreve a carta às igrejas da Galácia e também a última carta, e fora da prisão ele escreve a carta aos Romanos por volta do ano 58, muito provável. E a 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, essas duas cartas ele escreve quando ele estava na cidade de Corinto. Então, a partir de Corinto, ele escreve essas duas cartas e envia para Tessalônica. A primeira carta de Coríntios ele escreve estando em Éfeso, no ano 57. A segunda carta aos Coríntios ele escreve da Macedônia, também no ano 57. Carta aos Gálatas, ele escreve estando em Corinto, no ano 58, e também a carta aos Romanos, estando em Corinto, no ano 58. Filemon, Colossenses, Efésios, Filemon, 1 Timóteo, Tito e Timóteo, ele escreve entre o ano 61 a 67, muito provavelmente, estando em Roma. Então, pequena introdução aí desta carta eclesiástica, destas cartas, pastorais, pessoais, eclesiásticas. E aí nós vamos falar um pouquinho aí, a introdução na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto, ela ficava ali na região da Grécia, na península do Peloponeso, e é uma região bastante próspera, porque ali era uma cidade comercial, cidade próspera, comercial, ali na península do Peloponeso. Numa outra oportunidade eu vou trazer aí um mapa onde estava situada a cidade de Corinto. Apesar de estava não, e ainda está situada
existe lá a cidade de Corinto, na Grécia, até os dias de hoje. Mas vamos lá, o assunto que nos interessa é expor a carta e não a história. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Esse irmão Sóstenes é um companheiro de Paulo. Esse nome ele aparece duas vezes no Novo Testamento. Ele aparece lá no Atos, no livro de Atos, capítulo 18, versículo 17. Ele era o líder da sinagoga lá da cidade de Corinto. Por isso que Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Se você ler lá em Atos 18, 17, então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, o líder da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Eu tenho uma playlist aí também trazendo uma explicação e uma exposição do Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1 até o capítulo 28 do livro de Atos. Então, se você quiser assistir, procurar aí uma playlist que eu tenho, você vai entender aí por que eles agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram. Então, esse é o homem Sóstenes. Sóstenes, a palavra é composta de duas palavras que significa salvador de sua nação. E Paulo, o nome Paulo é Paulus, que vem do nome Shaul, do hebraico, mas o nome Paulus aí, Paulo, Saulo, é a mesma coisa. Significa pequeno, menor. E ele diz que ele foi chamado pela vontade. Chamado aí é kletos, convidado, pela vontade de Deus, telema, pelo desejo de Deus, para ser apóstolo. A palavra apóstolo é um substantivo masculino, que é apóstolos mesmo. É só a palavra apóstolos do grego ela foi transliterada para o nosso português e continuou com o mesmo significado apóstolo. Na verdade, apóstolo é um mensageiro, um enviado, aquele que é enviado para pregar o evangelho. Então, todos aqueles que são enviados são apóstolos de Cristo. Qualquer missionário hoje que for enviado para outro país, ele é um apóstolo, ele é um mensageiro. Ele é uma pessoa que foi designada a pregar o evangelho. Isso é um apóstolo, um mensageiro, um delegado, alguém enviado com ordens específicas para pregar o evangelho. Por exemplo, Barnabé foi um apóstolo, Timóteo, Silvano, todos foram apóstolos. Claro que não nos mesmos moldes dos 12 colégios apostólicos. Ok. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lembra que isso aqui está no prefácio e na saudação da carta de Paulo aos Coríntios. Então, primeiro ele fala que ele foi chamado, convidado pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus, para ser um enviado, um mensageiro de Jesus, e o irmão Sóstenes. A igreja aqui a ideia é eclésia. Eclésia é uma reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público, é uma assembleia. Então, assembleia, igreja é uma assembleia. Então, a palavra eclésia, isso é uma
assembleia, é uma reunião de pessoas. Pode ver que então, o que é a igreja? Não é 4 paredes, é um grupo de pessoas. Então, tem igrejas espalhadas no mundo inteiro. Mas quem são essas igrejas? É o templo? É o espaço físico? É a construção? Não. Igreja são pessoas que se reúnem em torno do nome de Jesus, formando ali uma assembleia de cristãos ou aqueles que servem a Deus. Então, a igreja é isso. As pessoas podem reunir debaixo de uma mangueira, debaixo de uma árvore. Quando eles estão reunidos ali debaixo de uma árvore, formam ali uma igreja, ou seja, uma assembleia de pessoas. Aí hoje a ideia de que igreja é um templo, onde está todo mundo ali, que é igreja, templo, mas não é isso. Ali é um templo, construção de madeira, de pedra, seja lá o que for. Mas igreja mesmo, no sentido da palavra, é quando ela se forma, essa igreja se forma quando as pessoas se reúnem em um lugar com o propósito de adorar a Deus. Olha, isso aqui está em Corinto. Corinto, antiga e famosa cidade da Grécia, no istmo de Corinto, a cerca de 65 quilômetros ao oeste de Atenas. É a cidade de Corinto. Aos santificados. Santificado aí, o verbo aí, hagiazo, que aí vem a palavra hagios, que é santo. Aqui é o verbo. O verbo aqui é hagiazo, aquele que está em processo de santificação, está em ação. Separado das coisas profanas e dedicado a Deus. Isso é santo. Santo é separado das coisas profanas e dedicado a Deus. Em Cristo Jesus, interessante que Paulo aqui ele coloca Cristo, né? Vem primeiro, e os chamados para ser santos. Aí sim, aí vem agora o adjetivo, que é hagios. Primeiramente, o hagiazo é o verbo, que é separado para Deus, e agora o hagios, que é o santo, a pessoa santa, ou seja, um separado, com todos os que em todo lugar invocam e é epikaleomai. Epikaleomai dá a ideia de colocar um nome, dar um sobrenome, invocar, responsabilidade, requerer alguém como auxiliar, como testemunha, e assim vai, como juiz, recorrer, isso é invocar. O nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele repete novamente, agora ele coloca o título de Jesus depois do nome, ele coloca Senhor, que é Kurios, é o dono, aquele a quem alguém pertence, palavra Kurios. Então, no primeiro momento, santificados em Cristo Jesus, ele coloca aí o adjetivo, né, que é o título de Jesus, que é ungido, que Christos não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, Cristo é um título dele, é um adjetivo, ele é ungido, que vem da palavra Mashiach. Cristo é ungido, que lá no Antigo Testamento, no hebraico, é o Mashiach, ungido. Agora Jesus sim, aí é o substantivo. Aí é Jesus no grego, Yeshua no hebraico. Agora aqui ele troca, coloca Jesus, traz o substantivo primeiro, Jesus, o Yeshua no hebraico, e Christos, que é o adjetivo, que é ungido. E ele coloca aqui graça aos outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Novamente ele fala o nome de Jesus várias vezes aí, pode ver. Graça aí é Haris. Haris é aquilo que dá alegria, deleite, prazer. É isso, boa vontade, amável, favor, bondade. Tudo isso significa a palavra Haris. Significa da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando e fortalecendo, fazendo com que cresça na fé. Isso é o quê? Haris. Por isso que fala que Haris ou graça é favor imerecido. Eu não mereço,
porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá esta graça, esse favor, essa bondade misericordiosa. E também a paz, que é a palavra eirene no grego, que é tranquilidade, ausência de devastação, destruição, de guerra, paz entre os indivíduos, harmonia. Também fala de uma paz que excede todo entendimento, é a paz interior. E fala que é da parte de Deus, apo, é a palavra grega do nosso Pai, que aí é pater, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente repetindo. E ele continua: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Ele inverte novamente aí, trazendo o adjetivo do nome de Jesus, que é o título, adjetivo aí, ungido, Machia, e depois o substantivo, que é Yeshua, ou Jesus. E ele fala que sempre dá graças a Deus. Eucharistel, é o verbo eucharisto. Eucharistel aí é ser grato. Eu sempre sou grato, sou agradecido a Deus, a vosso respeito. Rimon, a respeito de vocês. E ele novamente falando aí que primeiro é o haristo, que são duas palavras gregas que vêm de haris, que é graça também, dar graças, ser grato, a vosso respeito, a propósito da sua graça. Novamente ele usa aí o termo haris, lá no versículo 3 ele usou haris, sempre está usando essa palavra, haris, que é o favor imerecido, a bondade, a misericórdia, tudo isso. Porque em tudo fostes enriquecido, olha aí. Em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Porque em tudo aí, a palavra é paz, em todo, em tudo, em qualquer em todas as coisas, fostes enriquecido, ploutizo. E aqui é riquezas espirituais. Ploutizo torna rico e enriquecer, mas de riquezas espirituais, estar ricamente suprido. A ideia aqui é que rico é aquele que está suprido das suas necessidades. Se não me falta nada, eu sou rico diante de Deus. Enriquecidos nele quem? Cristo Jesus, que foi dito no versículo anterior. Em toda a palavra, logos, e em todo o conhecimento, gnosis. Então, gnosis é o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, ele no fôlego só vai toda a vida, assim como o testemunho de Cristo. O testemunho é marturion. Marturion, o substantivo neutro aí, é aquele que viu, é a testemunha. E a testemunha de Cristo, do ungido, do Machia. E ele diz que tem sido confirmado, comprovado em vós. Ele fala, de maneira, de tal modo, que não vos falte. Faltar aí é estéril. Nenhum dom. Dom aí é harisma. Harisma aí é dom da graça, dom da fé, conhecimento, santidade, virtude, economia da graça divina, favor que alguém recebe sem qualquer mérito ou mérito próprio. Então isso é dom. Dom é harisma no grego. Vou colocar no lado direito aí para vocês. Dom é harisma, presente. É algo que a pessoa recebe sem qualquer mérito próprio. De maneira que não vos falte nenhum presente pelo mérito seus, vocês receberem. E agora vocês estão aguardando
a revelação em Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente aí, ele usa o termo Kurios, que é Senhor Jesus Cristo, que é o título dele que eu já disse. E vamos descer aí para nós encerrarmos. E diz que qual também vos confirmará. Confirmar aí é bebaio. A ideia de bebaio no grego, esse verbo, aí é estabelecer, confirmar, assegurar, comprovar. O qual também vos vai assegurar, comprovar, estabelecer até o fim. Fim aí é telos, término, para serdes irrepreensíveis, aneklectos. Aneklectos é a ideia de ser, que vai ser reprovado, não serdes reprovados. No momento do julgamento, ele ser reprovado, ele não ter nenhuma acusação no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia de Paulo aqui é que no dia da vinda de Jesus, esta pessoa aqui, esses irmãos de Corinto se tornassem irrepreensíveis. E ele, para encerrar, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala, fiel, pistos, é um adjetivo, então é um adjetivo da pessoa de Deus. Fiel é Deus, Deus é theos na língua grega, pelo qual vós fostes chamados, kalel. Inclusive a palavra eclésia, ela vem de duas palavras gregas, ek e kalel, chamados. A comunhão é koinonia, koinonia é fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta, relação, tudo isso significa a palavra koinonia. Então, koinonia é uma comunidade de pessoas, uma associação de pessoas que vivem na fraternidade. De seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode ver que ele coloca aí esse pronome possessivo, nosso Senhor, que é Kurios. Eu vou ficando por aqui, aí nesse versículo 9, porque eu tive que fazer uma pequena introdução. Deixa eu voltar aqui. Então, no próximo vídeo, eu estarei dando continuidade a essa exposição na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, e dando continuidade no capítulo 1, falando a respeito desta carta tão maravilhosa que Paulo deixou, ele enviou para a igreja de Corinto, que chegou até nós nos dias atuais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.